Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! E que gol! Esse vídeo, como eu falei no último do jogo contra o Vasco, a gente resolveu fazer para falar um pouco sobre as eleições no São Paulo. Agora que estão definidos os candidatos, Júlio Casares e Roberto Natel, eu até acredito que é um assunto até mais importante do que alguns jogos, discutir jogo, porque isso é opinião minha, né? Depois vamos ver aí os meus colegas, Cezinha, deixa eu apresentar ele, Cezinha, meu parceiro aqui de Assis, e o Lorde, meu parceiro lá de Bauru. Tudo bom, Lorde? Cezinha, tudo jóia? Eu acredito assim porque essa eleição vai definir o futuro do São Paulo nos próximos anos. A gente que vem aí de desastrosas presidências, na minha opinião, o último mandato do Juvenal Juvencio, Aidar e 2 gestões Leco. Então a gente vem aí pelo quase 10 anos aí de catástrofes e deixou o clube onde ele está. Então a gente resolveu gravar esse vídeo. Os dois conhecem bastante aí de bastidor, sabe? Conhecem os candidatos. E eu vou dar a palavra a eles para falar sobre Júlio Casares, Roberto Natel. Vou começar com você, Lorde. Seguinte, sexta-feira, né? Quinta-feira, foi decidido aí o candidato da oposição, Roberto Natel. Quem é Roberto Natel? Fala para nós aí. O Roberto Natel, ele é um São Paulino de família tradicional, né? O pai, o avô, o tio-avô, inclusive, é o Aldo Natel, grande responsável pela gente ter o Morumbi. Então, ele é um cara de família tradicional, vive de São Paulo há muito tempo, vive dentro de São Paulo há muito tempo, tem negócios bem exclusos no meio de São Paulo, com posto de combustível, tem um monte de negócio que paira o Natel. Não que do outro lado seja tudo uma maravilha, porque o Casares tem muita coisa do outro lado também, contrato da Under Armour com o Jack, tudo mais, tem muita história mal explicada do outro lado também. Só que o Natel é isso, ele é um cara, para mim, as eleições, o lado que eu tomo de apoio, na verdade eu não apoio nenhum dos dois lados, mas o que eu sou muito contrário ao Natel, pelo fato de o Natel ele ter uma cabeça muito do que vai em cima dos que os conselheiros vitalistas de São Paulo pregam. Que para o cara, você não precisa de gestão profissional, é só você ser São Paulino que está tudo certo. É só você ser São Paulino e ter boa vontade. E as coisas, o futebol, não funciona desse jeito. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estrutura profissional para trabalho, você fica para trás, como nós ficamos para trás. Muitos desses caras, Natel e companhia, eles acham que o São Paulo ainda continua sendo aquele clube lá de trás, aquela vanguarda lá de trás. E não é mais. São Paulo foi vanguarda na época que o tio-avô dele estava lá, na época que o pai dele estava lá, mas agora o São Paulo não é vanguarda. São Paulo ficou para trás, não só dos nossos rivais paulistas, mas a gente está ficando para trás de um monte de clube no país. Um monte de clube. Então o Natel é isso. O Natel é essa figura. E eu acredito que você vai falar sobre Casares, mas o Natel é essa figura, é uma figura bem controversa no meio do São Paulo, que se diz oposição sendo vice do Leco. Então é as contradições que a gente vive no São Paulo, futebol clube hoje em dia. Pois é, tem o Fabiola de Curitiba, ele até costuma falar que o São Paulo, a política do São Paulo é tão louca que lá tem dois candidatos de situação que tentam se colocar como oposição, mas nenhum dos dois são oposição. E os dois são situação. Exato. Eu tenho um amigo que ele costuma falar que o São Paulo hoje, ele vive muito perto do que o Brasil viveu na época da redemocratização. Porque você tinha só 2 partidos, Arena e o MDB, e aí quando você teve de volta às eleições diretas, você teve um monte de partidos sendo criados e um monte de candidato que defendia o conservadorismo, isso, aquilo, os caras acabaram se misturando tudo. O São Paulo hoje não é isso, é uma salada do caramba, um monte de grupelho que saiu de 2 grupos e tá aí. Então, você não tem, realmente você não tem.
Hoje você não tem oposição em São Paulo. Você não tem oposição e você não tem nem situação. Na verdade, você tem um grande centrão ali que tá todo mundo joga para os dois lados e já era. Então, é complicado. A situação política de São Paulo ela é bem emparelhada, e isso é graças ao Juvenal. O Juvenal é uma figura que eu não detesto o Juvenal, como muita gente fala, porque o Juvenal participou dos nossos grandes títulos, ele participou de muitos deles. 4 brasileiros, ele estava lá, diretamente trabalhando, uma Libertadores e um Mundial. Só que na questão política, a parte do Conselho Vitalício, o Juvenal emparelhou completamente o São Paulo. São Paulo hoje é um clube completamente emparelhado. Ele tem um sistema democrático, que os caras costumam dizer, mais indireto possível do país, é o mais retrógrado do país, e assim a gente vai dizendo. Você tem 240 caras decidindo uma paixão de 20 milhões de pessoas. Isso é absurdo. Isso é absurdo de você pensar, mas é assim que a gente vive. Pois é isso aí mesmo. Cezinha, você que conhece o Júlio Casares, eu sei que você tem relações aí com amigos entre eles. O que você pode falar sobre o candidato da situação? Que a gente não pode esquecer isso. Ele é o atual candidato da situação. Júlio Casares. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lorde. Júlio Casares é, hoje, disparadamente, favoritíssimo a se tornar presidente do São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares se preparou para ser presidente. É um cara que tem muito contato com o meio publicitário, trabalhou no SBT, foi radialista. Hoje ele trabalha como diretor de projetos e estratégias na Rede Record de televisão. E é uma pessoa muito ligada, Marcelo, aos grandes cardeais do São Paulo Futebol Clube, tanto da antiga geração como da nova geração. O Júlio Casares, há praticamente 4 anos, ele vem se preparando para ser o presidente de São Paulo. Tem um plano de governo avançado, um plano de governo moderno, que atende à necessidade hoje de nós, torcedores de São Paulo. Por quê? O São Paulo, aquele São Paulo antigo como o Lorde ficou para trás. Roberto Natel, o pai dele fez o estádio, tudo. Só que o pensamento dessa turma aí é um pensamento lá do passado, que o São Paulo era soberano, que o São Paulo tinha grandes conquistas, o São Paulo era espelho para os grandes clubes do Brasil. Hoje não. Hoje o São Paulo é um clube que está atrás dos grandes clubes do Brasil, ficou muito para trás. O São Paulo tem um lado de amadorismo muito grande que o futebol hoje não aceita. Então, o que o Casares tem no seu plano de governo? Ele tem um plano de governo em que ele vai trabalhar 11 pilares de sustentação. O que é isso? Ele vai trabalhar desde a parte do futebol amador, que é o futebol de base de Cotia, até o futebol profissional, com pessoas especialistas em cada setor. Ele vai acabar com essa questão aí de ex-ídolo assumir a direção executiva do futebol. Isso não existe. O maior plano do Casares, tanto é que você pode ver, o lema do Júlio Casares que é juntos, né, pelo São Paulo. Por que juntos pelo São Paulo? É como você diz, o São Paulo não tem oposição hoje, não. Os dois grupos são situação, são pessoas que fizeram parte do governo do Leco, por pouco, muito, mas fizeram parte. Só que o Júlio Casares tem o apoio dos grandes São Paulinos mesmo. Hoje você vê, ele tem apoio hoje, para você ter uma ideia. Renato Opsbrum, é um dos grandes cardeais do São Paulo Futebol Clube. Abílio Diniz, fechou recentemente apoio ao Casares. Você tem lá o Ives Granda, que é um dos grandes reis da economia no Brasil. Você tem lá o Homero Belitami, que é um grande advogado. Então, ele fez um grupo de apoiadores muito forte. Tanto é que ele tem 8 grupos de conselheiros fechados com o Casares. E você vê, um candidato que tem 8 grupos fechados com ele, e que tem um plano de governo, qual que é o plano de governo dele? É trazer o São Paulo de volta a ter grandes conquistas. Então, Marcelo e Lorde, eu vejo que no Casares a esperança de um São Paulo novo, de um São Paulo renovado e um São Paulo do século XXI. Nós precisamos de um São Paulo vencedor novamente. Nós somos mais de 20 milhões de torcedores. Estamos abandonados por Herdar, por Leco, por essa turma aí. Nós não aguentamos mais isso. Então a gente tem que ter a esperança. Se o Casares realmente for eleito, eu creio que através do seu plano de governo, nós vamos voltar a ter, desde a base até o futebol profissional, resultados positivos. Por quê? Eu analisando bem o plano de governo dele, uma coisa que chamou a atenção, ele vai formar um comitê avançado de futebol. O que é um comitê avançado? Ele vai trabalhar com especialistas em cada setor, desde desempenho, de olheiros, de atletas. O São Paulo faz anos que não tem mais olheiro. Contratar rede de desempenho, aí, que torce para outro time, isso não existe no futebol profissional de hoje. O São Paulo contrata jogador para observar jogador que não torce para o São Paulo. Isso é inadmissível. Então eu creio que esse plano dele, que esses 11 pilares, ele tem algumas ideias boas, viu?
por exemplo, no plano de governo dele, eu acho que vai ser o grande ponto eleitoral, até não sei se o Lorde mais depois pode opinar. Qual que é o contato do Casares? Muricy Ramalho, diretor executivo de futebol. Rogério Ceni, treinador de futebol. Milton Cruz seria o auxiliar entre o Muricy e o futebol de campo, que seria o caso do Rogério Ceni. Milton Cruz, vocês sabem, os números dele são muito bons no São Paulo. Tanto de jogador que ele descobriu, o papel que ele teve várias vezes, né, de ser coordenador técnico, de ser auxiliar técnico, até mesmo técnico interino. Ele tem uma história no São Paulo. E jogou no São Paulo Futebol Clube também. Então eu vejo que a grande sacada eleitoral do Casares é essa. É ter contato já com o Muricy Ramalho para ser o diretor executivo de futebol, Rogério Ceni ser o treinador de futebol, e o Milton Cruz ser aquele elo, né, entre o Muricy e o Rogério, que é um fato que conta muito, porque são 3 profissionais que são São Paulinos. Eu acho que o fator principal, Muricy Ramalho é São Paulino, Milton Cruz é São Paulino e o Rogério Ceni é São Paulino. Então esse alicerce, o Marcelo e Lorde, eu acho que é o principal pilar desse plano de governo do Júlio Casares, porque você sabe, ele, a vida inteira, desde quando ele foi diretor de marketing, foi conselheiro, ele sempre esteve nas grandes conquistas do São Paulo. A era de Marcelo Portugal Gouveia, depois com o Juvenal Juvencio, todas as fotos você viu o Júlio Casares. Todos os grandes momentos do São Paulo, o Júlio Casares estava presente. Então, ele se preparou para ser presidente, e eu creio, né, que esse trabalho que ele veio fazendo há 4 anos é um trabalho de excelência, é um trabalho que eu acredito muito, porque ele está trazendo pessoas que estão afastadas do São Paulo para dentro de São Paulo. Tanto é que você vê os vídeos deles aí no Twitter, todos os ex-atletas campeões mundiais estão apoiando o Casares. Então os jogadores não iam dar a cara a tapa se o candidato não fosse bom, não. Eu imagino isso, né? Eleição, mas no meu ponto de vista, Marcelo Lorde, o ponto final dessa eleição foi no último sábado, eleição do Conselho Consultivo, 26 conselheiros eleitos, dos 26, 24 apoiam Júlio Casares. Desses 26 que vão concorrer, eles vão concorrer a 10 cargos de conselheiros vitalícios. Esses 26 concorreram a 10 cargos. E o que representa isso? De 240 conselheiros que era atualmente, a próxima agora vai ser 260, sendo 100 conselheiros e 160 vitalícios. Hoje, numa prévia, o Casares tem garantido de 140 a 150 conselheiros já garantidos com ele. Mas esses que são vitalícios, provavelmente desses 24, ele tem 90% desses 10 que vão entrar. Então é uma distância muito grande, e isso vem trazer a tendência de que o Casares é o grande favorito a ser o novo presidente de São Paulo na eleição de dezembro. Marcelo Lorde. Lorde, você ia falar alguma coisa aí? Só emendando, eu queria que você comentasse uma coisinha. Você pode emendar na tua resposta. O Casares tem toda essa rede de apoio e o que é bem forte mesmo. E o Roberto Natel, quem circunda, quem organizou, quem vai estar na frente da campanha do Natel e, num caso de vitória dele, que é muito difícil, quem iria comandar o São Paulo junto com o Roberto Natel? Na verdade, o que você falou, eu até ia tocar nesse ponto, porque essa questão dos conselheiros, ela muda para essa eleição agora. Então, assim, você tem 224 cadeiras no conselho estão sendo ocupadas no momento. 240 a 224 estão sendo ocupadas, porque você tem conselheiros que pediram afastamento por doença, outros morreram, e outros pediram afastamento para trabalhar na própria gestão do Leco, para receber, porque não pode o cara ser remunerado e continuar sendo conselheiro vitalício. E realmente o Casares, ele é uma grande vantagem. O Natel, ele conseguiu uma grande vitória em cima do Marco Aurélio na prévia da oposição, né, sempre colocando entre aspas essa oposição, mas ele teve uma grande derrota, porque, como você já falou, o Casares, ele praticamente colocou 90% a mais de votação em cima, né, dos novos conselheiros vitalícios que entrarão, porque vão entrar 10 vitalícios novos, e desses 10, pelo menos 8 ele já fez, porque só 2 são da chapa do Resgate São Paulo, que é a chapa do Natel. Os outros são todos da Juntos pelo São Paulo, que é a chapa do Casares. O Natel é apoiado por alguns caras, eu até marquei o nome dos mais famosos aqui no meio de São Paulo, que é o Silvio Barros, que foi inclusive candidato junto com o Marco Aurélio.
o próprio Marco Aurélio. O Marco Aurélio não precisa de apresentação, todo São Paulino conhece, o Marco Aurélio Cunha. O Silvio Barros é um cara novo assim, não de idade, mas novo na política do São Paulo, porque ele não fez parte de nenhuma gestão anterior. Então, assim, se o Silvio Barros fosse candidato, a gente poderia falar realmente que esse cara é oposição, porque esse cara não fez parte de nada, ele não esteve junto com ninguém. Então, esse cara é novo, ele pode realmente ser tratado como oposição. O Natel não. E aí você tem o Jacobson Neto, né, que é um cara importante no meio, já foi inclusive diretor de futebol do próprio Leco. Agora, na primeira gestão, quando sai o Aidar e entra o Leco, o Jacobson Neto foi o diretor de futebol do Leco. Você tem o Fernando Casal Rey, que é o ex-presidente de São Paulo, presidente famoso, ganhou muita coisa, que também apoia o Natel, está junto. Aí já tem o Zé Carlos Ferreira Alves, que também é um cara mais famoso no meio dos conselheiros, conselheiro vitalício há muito tempo, é de família tradicional dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que os principais são esses. Eu acho que o principal caso, você tem o Canastas também, que é o diretor da base, que é o diretor de Cotia, e que também está junto com o Natel. E você vê que os dois grupos são de situação, como o Serginho falou, porque dentro da própria diretoria do Leco, você tem o Canastas, que é diretor do Leco, e você tem o Chapecó, que é o diretor adjunto de futebol, que apoia o Casares. Então, assim, nem dentro da própria diretoria do Leco, você tem uma unanimidade em relação a quem é a oposição, quem é a situação. Porque se mostra que os caras estão aí se cruzando realmente, que os dois são a situação. Eu acho que o principal cabo eleitoral do Natel nesse momento vai ser o Marco Aurélio Cunha. Porque o Marco Aurélio Cunha, ele pode não ter tanta força no conselho, e isso as pessoas de dentro de São Paulo falam muito, que se fosse o Marco Aurélio Cunha, o Casares achava que a eleição dele seria muito mais fácil, muito mais tranquila. Porque o Marco Aurélio Cunha, ele não tem força dentro do conselho administrativo de São Paulo, dentro do conselho vitalício de São Paulo. Porque essa eleição dos 10 agora, dos 26, 24 serem do Casares, é muito importante, porque nas consultivas que se fazem, dos blogs que cobrem a política de São Paulo, dizem que dos conselheiros vitalícios, dos 150, o Casares tem 65 e o Natel também tem perto desses 65. Então, assim, é muito perto. E a influência do Natel, pelo sobrenome, pela história da família e tudo mais, é muito grande, porque a cabeça da maior parte dos conselheiros vitalícios de São Paulo é retrógrada. Os caras pensam que a gente está lá atrás ainda, que o sobrenome representa alguma coisa, que o cara tem nome, que o cara tem berço, que o cara tem isso, que o cara tem aquilo, representa, faz o cara ser um grande administrador, o cara ser uma... não seja. Eu não estou falando que não é, porque eu não conheço os caras pessoalmente, eu não conheço o Natel, não conheço o Casares pessoalmente. Só que fica complicado de você acreditar em mudanças, e aí eu falo dos dois lados, das pessoas mesmo, fica difícil acreditar na mudança, até próprio falando do Casares, porque eles fizeram parte de tudo isso. Como você vê falando mesmo, o Casares, ele sempre esteve nos pontos de campeão. Então, quer dizer, ele vem fazendo parte da situação de São Paulo há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando o Pimenta colocou ele dentro do clube, que quem colocou o Casares no clube foi o Pimenta, e ele está aí. Desde aí ele faz parte, sempre fez parte. Eu não fico em cima do muro, melhor dizendo, né? Assim, se fosse para falar, eu acho que realmente o melhor plano de governo, tudo, é do Casares. Por quê? Porque o Casares apresentou alguma coisa até agora. O Natel, você não tem nada. Você não tem nenhuma explicação de plano de governo, você não tem nenhuma explicação de plano de gestão. Você não sabe, por exemplo, como o Casares ele vem aproveitando o espaço que ele vem tendo, e ele foi muito esperto, aproveitou que a oposição do São Paulo ela teve 4 meses para decidir quem seria o candidato, e fizeram isso em cima da hora, faltando 3 meses para a eleição. O Casares é candidato já desde abril. Então o Casares ele está indo nos programas de YouTube de São Paulino,
que tem grande influência. Ele está em programa de televisão, falar, ele vai em programa de rádio falar, e ele vem apresentando e ele ganha o São Paulino, entre aspas, quando ele fala de Muricy Ramalho e Rogério Ceni. Porque o Leco, ele conseguiu algo, uma proeza muito grande. Ele matou todos os ídolos do São Paulo. Ele matou todos os ídolos. Os dois que restaram, que sobraram, é o Muricy e é o Rogério Ceni. Então, assim, eu acredito que o Natel também vai tentar se apoiar na imagem desses dois caras. Falar que vai colocar os dois, que vai atrás do Rogério para ser treinador, que vai atrás do Muricy para colocar o Muricy dentro do futebol, alguma coisa do tipo. Porque a grande realidade é essa. Os caras vão tentar usar os dois ídolos restantes como cabo eleitoral. Porque o resto, assim, eu falo sinceramente, a gente não poderia imaginar, por exemplo, que o Lugano e o Raí estariam com a imagem arranhada do jeito que estão por causa da administração do Leco. Então, o Raí, para mim, Pedro, Lorde, o Raí é o maior jogador que eu vi no São Paulo. Assim, o Rogério Ceni é o maior ídolo para mim da história do São Paulo e tudo mais. Agora, para mim, é o Raí. O Raí e o São Paulo para mim são responsáveis por transformar o São Paulo no que o São Paulo é hoje. O clube gigante que é hoje. E o Raí, ele está com a imagem extremamente arranhada, com a torcida organizada ainda, da qual eu faço parte, indo lá no aeroporto xingando o cara, pedindo pro cara ir embora. Porque ele está com a imagem completamente arranhada. Isso é graças à administração pífia. Sim. Então, eu inclusive concordo com você. Eu acho o Raí o maior jogador que eu vi jogar no São Paulo, jogador de campo, de linha. Tanto que na vinheta de abertura aqui do canal, a gente tem o gol do Raí contra o Barcelona, que para mim, eu já falei isso outras vezes, é o gol mais importante da história do São Paulo. Aquele gol mudou a história do São Paulo. É o gol que tira o São Paulo de um time nacional para ser um clube conhecido mundialmente. Mas, Cezinha, Júlio Casares, sendo um candidato da situação, a gente não pode esquecer isso. Como o Roberto Natel também, na minha opinião, é. Mas Júlio Casares sendo realmente se colocando, todos colocando ele como um candidato da situação. Ele vai ter o apoio do Leco? Você acha que o Leco pode participar? Ou se o Casares excluir o Leco e deixar de escanteio na campanha, você acha que o Leco pode, ali, por meio de alguma artimanha, levar alguns conselheiros a se aliarem ao Roberto Natel e tentar eleger o Natel? No meu ponto de vista, chance zero disso acontecer. Primeiro porque tanto o Natel como o Júlio Casares, eles estão afastando-se do Leco. Ninguém quer se associar à imagem do Leco. O Leco é o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. A imagem dele está totalmente desgastada. O Júlio Casares, Marcelo, pra você ter uma ideia, e o Lorde, só para você ver, ele tem como coordenador, como o Lorde falou, o coordenador da campanha do Casares é o Mesquita Pimenta, que foi um dos grandes presidentes de São Paulo, também ganhou vários títulos. E foi o grande mentor do Júlio Casares na política do São Paulo Futebol Clube. Então, para você ter uma ideia, na última eleição, o Leco ganhou por 124 a 101 do Mesquita Pimenta. 23 votos de diferença. Só que você vê hoje, os grupos fortes do São Paulo estão com Casares e mais o grupo do Pimenta. O grupo do Pimenta de conselheiros é muito forte. Queira ou não queira, o Mesquita Pimenta ele continuou muito forte no meio dos conselheiros do São Paulo, coisa que o Marco Aurélio Cunha não era. O Marco Aurélio Cunha não tem força no conselho entre os conselheiros. Até porque aquele episódio dele pro Santos, aquela vez, cantou o hino do Santos. Vocês lembram toda aquela história, ele se desgastou. Porque você sabe, os cardeais tradicionais, eles têm muito aquela coisa de ou é ou não é. É São Paulino ou é São Paulo, não tem meio termo. E aquela vez que o Marco Aurélio cantou o hino do Santos, ele se desgastou com muito dos cardeais do São Paulo. Inclusive grandes nomes do São Paulo que não aceitam até hoje o Marco Aurélio, aquela vez, cantar o hino do Santos Futebol Clube. Eu acho que não tem nada a ver, ele era profissional, ele estava trabalhando no Santos naquela época, ele era o ganha-pão dele, ele era funcionário do Santos. Comigo, eu acho que não tem nada a ver. Mas para quem é cardeal antigo, o cara ficou marcado com isso aí. Em relação ao Leco, Marcelo, porque eu acho que o tempo dele passou, ele sonhava em ser presidente, passou por cima do Aidar, assumiu 2015 lá. Para você ter uma ideia, Marcelo, o Leco, ele arrecadou em vendas 605 milhões nesse tempo que ele foi presidente de São Paulo, tá?
De 605 milhões, ele gastou abaixo de 300 milhões de contratações e não ganhou um mísero título. Ele não ganhou o mínimo paulista, não ganhou. Ele teve 305 mil de lucro, 300 milhões de lucros entre aspas, né? Porque as dívidas de São Paulo são altas. Porque 305 milhões em vendas, mas só que a dívida aumentou mais 305 milhões. Aí o que acontece? Até fica fugindo um pouco, mas assim, tanto o Casares como o Natel, eles vão pegar o São Paulo com uma dívida de R$500 bilhão nos próximos anos, que são as compras, os pagamentos que são parcelados em vários meses. Hoje, o São Paulo Futebol Clube teve um déficit de 180 milhões em 2019. É muita coisa. Se você somar o empréstimo bancário. Então, qual que é o perfil hoje do Júlio Casares? Ele vai trabalhar com a meritocracia. O que é isso? Vai se ter, conforme o desempenho, conforme vai sair o ganho do profissional. Então vai acabar essa história dessas contratações bizarras aí, em que o clube é prejudicado financeiramente, tá? Na meritocracia, o que acontece? Por exemplo, o diretor de futebol ele vai fazer a contratação. Se o jogador der resultado título, ele vai ser recompensado por isso. E é correto, porque o erro será mínimo. O São Paulo gastou tanto dinheiro errado com contratações, e isso fez com que o clube ficasse endividado. Graças a Deus nós temos o Morumbi, que é pago, temos estádio. Mas veja os nossos rivais, estão em situações difíceis, por quê? Tem que pagar o estádio, aquelas questões. Nós não, nós temos o estádio pago, só que nós temos. Pra você ter uma ideia, Marcelo e Lorde, o Leco, no seu primeiro ano de mandato, ele gastou, para você ter uma ideia, 260 milhões entre a base de Cotia e o profissional, tá? No segundo ano, ele gastou 284 milhões de reais. No terceiro ano, 324 milhões. E nesse último ano está um pouco menor porque teve a pandemia. Então, mas assim, são gastos absurdos para a realidade do futebol. Um time como o São Paulo Futebol Clube, que tem uma base que tem, não pode ter uma despesa. Hoje a folha do São Paulo é mais de 10 milhões de reais. Até o Casares, na sua explanação, no seu plano de governo, falou: o São Paulo tem que ter jogador cascudo? Tem que ter jogador cascudo. Mas jogador que venha, não em final de carreira, que ele venha para fazer do São Paulo um ápice a mais, um degrau a mais na sua carreira, ganhar títulos no São Paulo também. Então eu vejo esse caminho aí. O Leco não terá vez nem com o Natel e nem com o Casares. A imagem dele está totalmente descartada de ambos os lados. Mas a gente torce para que o quê? Que o que ganhar, que seja Casares ou Natel, tenha uma austeridade financeira, põe os pés no chão e saber que o futebol, depois dessa pandemia, não será o mesmo. Está aí a questão da Rede Globo saindo da Libertadores, provavelmente diminuindo cotas em estaduais, em campeonatos brasileiros. E a grande renda dos clubes hoje é a televisão. Então, tanto para o Casares, ele vai fazer o quê? Como ele tem muito contato no meio publicitário, o plano de governo dele é o quê? É buscar grandes empresas para serem grandes parceiras do São Paulo Futebol Clube. Não colocar só o nome na camisa, vai ser parceira na contratação de atletas, na logística. Você viu, o São Paulo acabou de adquirir um ônibus, uma parceria aí, que foi o quê? O Casares que até que estava por meio disso daí. Uma ideia de lá de trás, de ter o ônibus personalizado, que agora se concretizou. Mas só vai estar valendo para 2021. Então o novo presidente vai pegar um ônibus novo. Então, foi o quê? Uma parceria com uma empresa, terá camarote no Morumbi, né? Todos os jogos terão o seu lugar para fazer sua divulgação lá. Em relação ao Raí, tem uma solução para ele aí, Lorde. O Raí, eu concordo com vocês, foi meu grande ídolo no São Paulo Futebol Clube. Eu tiro o chapéu para ele toda vez que se fala de futebol, pelos títulos que nos deu na nossa adolescência, quando nós éramos adultos e hoje, né? Mas o Casares vai criar o camarote dos ídolos, está no seu plano de governo. Que é o camarote dos ídolos? Valorizar os grandes ídolos de São Paulo para assistir as partidas lá no Morumbi. Aí sim será o lugar do Raí, sentar no camarote, com seus amigos e jogadores, torcendo para o São Paulo. Torcendo para o São Paulo. Aí sim, se o São Paulo fizer gol, ele vai comemorar. Mais do que isso, infelizmente, até pelo momento profissional que o futebol vive atualmente hoje, não há espaço para fã-clube. Raí e Lugano foi fã-clube. Então essa foi a primeira parte do vídeo sobre as eleições de São Paulo, Casares versus Roberto Natel. A gente vai voltar com a segunda parte do vídeo, fiquem atentos. O vídeo ia ficar muito longo se fosse fazer de uma vez só. A gente vai dividir, vai parar ele agora. E semana que vem a gente vai postar a segunda parte, que é a sequência desse vídeo aí, para todos terem ciência de como está se desenrolando aí as eleições, as candidaturas e as próximas eleições no São Paulo. É isso aí. Então, fique atento aí, galera. Valeu por acompanhar. Quem gostou do vídeo, curte,
pode dar dislike quem não gostou. Por favor, se inscreva no canal, dá uma força pra gente, compartilha o vídeo. É isso aí. Fora Leco, vamos São Paulo.